Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje o assunto é delicado, de extrema importância. Falaremos sobre a depressão, que segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a doença mais incapacitante do mundo. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no ar. E 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no planeta e muitas ainda não pedem ajuda por estigma social. Qual a visão espírita sobre o assunto e como ela pode ajudar, como a doutrina, pode ajudar? E é por isso que hoje a gente recebe o psicólogo Álvaro Macedo aqui no estúdio. Seu Álvaro, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. Pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco para tratar de um assunto tão importante e tão atual, que é a depressão. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, telespectadores da TV Cultura Paulista. E é um dia, eu acho que mais importante, talvez até para mim, viu, Priscila? Porque você me deu a oportunidade de fazer uma reflexão mais a fundo do tema. Um tema tão importante para a sociedade em geral, para nossos irmãos sofredores, aos quais eu direciono um pensamento muito positivo e de carinho nesse momento, esperando que esse nosso programa possa trazer algum conforto a cada um deles. Com certeza. E para a gente aqui no Esferas da Vida, tratar desse tema é de extrema importância, porque é um tema delicado, que a gente quer tratar com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, porque a gente sabe, a gente viu o que a gente falou em 2020, e 2020 está aí, Se a gente fizer as contas, aqui 3, 4 Depois meses, da manhã, já é 2020. É a doença mais incapacitante do mundo, então é a doença hoje do século, É o mal do século, a gente poderia falar. Então, é algo que a gente tem que... Eu queria deixar claro para os telespectadores do Esferas que a gente vai tratar desse assunto com muito cuidado mesmo. Claro que a gente conversa aqui, é um recorte espírita, a gente tem, o Esferas da Vida é um olhar sobre a doutrina espírita, mas a gente respeita todas as áreas, porque realmente muitas pessoas sofrem da depressão. E eu queria dedicar esse programa para Elisa. A Elisa é uma telespectadora aqui do Esferas da Vida, que certa vez nos mandou um e-mail falando sobre o assunto, da necessidade de tratar sobre o assunto. Então é por isso que hoje também, além de estarmos no Setembro Amarelo, a gente faz questão de tratar da depressão. Seu Álvaro, como que a gente poderia começar definindo a depressão? Eu gostaria de fazer algumas colocações um pouco antes de fazer uma definição, que também não vai ser uma definição completa, é mais um bate-papo aqui com um telespectador. E Elisa, espero que você nos assista. Priscila me falou da sua mensagem, e é pertinente a sua mensagem, até porque tem muita gente, inclusive da ciência e da medicina, que coloca um dos termos que você colocou. O que a gente vai fazer é procurar completar aquilo. Não está errado o que você falou, mas nós precisamos complementar. A atividade humana, de maneira em geral, ela é multidisciplinar. Multi e interdisciplinar, isso é importante. Porque multi dá a ideia de várias, e tem mesmo. Mas é inter também, que ela se entrelaça. É importante a gente ver essa parte do entrelaçamento, porque na nossa vida também é assim. Na questão da depressão também é assim. Mas antes de falar da depressão diretamente, primeiro gostaria de colocar como é que é a minha posição, como
psicólogo, por um lado, e atuando na linha psicanalítica, e ao mesmo tempo espírita. Do lado do psicólogo, na linha psicanalítica, o que a gente vê é o sujeito desejante. Do outro lado, nós vemos o ser espiritual imortal. O que não quer dizer que sejam duas visões de grupos de pessoas diferentes. Nós somos apenas um ser universal. Nós precisamos juntar isso. Isso foi uma grande dificuldade para mim no começo, porque a psicologia é laica, e a hora que ela se define laica, começam algumas dificuldades. Ela precisa ser laica até, porque o paciente que está diante de nós, o psicólogo ou psicanalista, ele não pode ter a religião dele interferindo no processo de forma alguma. Então, talvez por aí também se venha o laico e uma tendência de querer ir para o lado da ciência. Mas, de qualquer forma, o que isso causou, essa questão do laico em mim? Como é que eu me via diante dessa dicotomia, talvez seja uma palavra ruim, mas desses dois modos de ver? Sim. Foi quando uma professora minha, eu vou ter a liberdade de falar o nome dela aqui, se um dia ela chegar a ver esse programa, né? Eu não sei se ela vai gostar de eu citar o nome sem pedir para ela, ou se ela vai deixar de gostar porque eu não citei. Maria Cristina de Lolo, a quem eu devo muito minha formação. Ela foi minha orientadora de estágio e orientadora de TCC. E ela sabia da minha atuação como espírita, e eu falei para ela desse conflito. Ela falou, Álvaro, é simples. Quando ela falou, Álvaro, é simples, eu pensei, nossa, é simples, que bom, né? Porque quando você estiver no centro espírita, você trabalha sabendo que existe um fundo de psicologia por trás dos dramas, né? E quando você estiver atendendo no consultório, você atende no consultório como psicólogo, lembrando que existe um fundo espiritual. Achei fantástico, não esqueci mais aquilo. Bárbaro. E além disso, fui vendo esses problemas, como é que eles são trazidos. Bom, primeiro eu gostaria de dar alguns créditos, né? O programa de hoje, para me contextualizar, eu li bastante esse livro, chama-se Depressão, Abordagem Médico-Espírita. Que beleza. Os autores são os doutores Jaider Rodrigues de Paulo, ele é psiquiatra e homeopata e é presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Outro médico é o doutor Oswaldo Reli Moreira, que é um cardiologista, também de Minas, também da associação, e como acadêmico. E o terceiro, Roberto Lúcio Vieira de Souza, por último na lista, mas não menos importante, o livro, a maior parte é escrita por ele, é também um psiquiatra. O livro chama Depressão, Abordagem Médico-Espírita. É um livro sensacional, Então, que um livro traz de que maneira muito lúcida. Trabalha as duas áreas, ciência e espiritualidade. Eu diria que ele trabalha 3 áreas, né? Ele trabalha a medicina, ele trabalha a questão da psicologia e trabalha a questão do espiritual. E aqui a gente já fala um abraço verbal para a nossa irmãzinha Elisa. Elisa, nós somos, quem estuda na área, está muito preocupado em combater uma dicotomia, né? Do mente e corpo. Não existe essa dicotomia. Nós somos mente e corpo. E aqui no programa espírita pode se dar a liberdade que somos mente, corpo e espírito. Então, se já não era bom ter dicotomia, pior ainda se houver uma tricotomia. Então, nós temos essas 3 componentes. Então, a citação inicial do livro, feita pela doutora Marlene Nobre, e ela fala, na sua apresentação do livro, desses estudos a respeito da depressão. E ela diz que primeiro começou um estudo mais contemporâneo, vamos dizer assim, considerado como Freud como contemporâneo, como da área da psicanálise ou da psicologia. Depois a medicina começou a estudar mais, e vários estudos, até que chegou num dado momento que ela seria fisiológica ou biológica, simplesmente. Eu diria o seguinte, não há como ser apenas só fisiológico e biológico, assim como não há como ser apenas psicológico, e ainda tem que entrar o elemento espiritual. Somos seres imortais, carregamos em nossa memória espiritual as consequências de todas as nossas encarnações pregressas, morais, físicas, que são gravadas no nosso perispírito. Então, quando a gente vem para o corpo, informações que estão nesse espírito acabam influenciando
último ser corpóreo que vai existir. Então é por isso que tem uma frase de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, que ele fala: não existe doenças, e sim doentes, pois o espírito é um devedor. Então o que o senhor quis dizer é que na realidade existe, né, o espírito, o corpo, a mente e o espírito, que nós, no caso, somos espíritos, a gente reflete a nossa, o que nós somos para o nosso corpo, é isso? Sim, bastante feliz essa frase do Kardec, que vem ao encontro do que a gente está falando aqui. Eu comecei falando que ia falar dos créditos, né? Falei só do livro desses doutores e esqueci do Dr. Francisco Cajazeiras, de Fortaleza, clínico geral e cirurgião geral, espírita bastante ativo também. Um dos seus livros é o Valor Terapêutico do Perdão. E eu estou citando esse livro porque o começo dele fala exatamente das causas espirituais das doenças. Olha. E a gente vai caminhando ao encontro do que você acabou de falar. Sim. Ele diz assim, em um dado momento: eu digo que todas as doenças são de caráter de fundo, de causa espiritual. E algumas pessoas não gostam disso e me criticam, fala o Dr. Cajazeiras. E a explicação que ele dá é fantástica de tudo isso. E não só baseado na opinião dele, baseado em pesquisas mundiais. Do seguinte, já existem comprovações fora do espiritismo de que nosso estado emocional, vamos falar mental, eles falam mental, nosso estado mental, vou chamar de mental por enquanto. A gente pode transpor para espiritual depois. Claro. Nosso estado mental afeta o nosso sistema imunológico. Alguém poderia argumentar: como alguém vai me falar que uma gripe, que todo mundo sabe que é de um vírus, causada por um vírus, é espiritual? É um vírus, não tem nada de espiritual. Realmente quem causa a gripe é o vírus. Porém, o nosso sistema imunológico, ele nos protege de tudo que possa ser agressivo a ele, não só do vírus. Mesmo células geradas internamente, células cancerígenas que venham se multiplicar ou tender a se multiplicar de maneira anômala, são combatidas pelo sistema imunológico, através da fagocitose, se eu estiver usando o termo certo. Eu acho que até estou. Não sou médico, mas a fagocitose, produzida pelos glóbulos brancos, ou pelo nosso sistema imunológico, vai lá e, bem popular, devora a célula, devora o vírus, devora a célula cancerígena que foi produzida. Nosso corpo produz o tempo todo célula cancerígena. Mas para termos um sistema imunológico forte... O que acontece, exato. O que acontece? O nosso estado mental, que eu vou sempre usar em paralelo, mental / espiritual, afeta a competência. Essa acho que é a palavra mais adequada para esse momento, para essa situação. Afeta a competência do nosso sistema imunológico. E aí a gente deixa de se defender desses agressores, sejam internos, sejam externos. E daí tem muito sentido essa frase do Kardec. Lógico que existe doença, ele foi simbólico na fala dele, né? É lógico que existe a doença, mas existe o elemento causador da doença, né, que é o espírito, e existe o efeito desse elemento causador, que é a doença, que é a patologia de diversas formas. E até o Dr. Décio Iandoli Júnior, que também faz parte da Associação Médico Espírita, ele afirma em uma de suas palestras que todas as doenças ele considera psicossomáticas, porque vem do espírito para o corpo, e não o contrário, o corpo adoeceu, o espírito que reflete no corpo. Então, não somente a depressão. Às vezes a pessoa fala: as pessoas me acham fraca porque eu estou depressiva, existe algo pejorativo. Não, é preguiça, é falta de Deus, é falta de fé. Isso que acaba ofendendo as pessoas que estão passando pelo processo depressivo. Então quer dizer, já que é espiritual, quer dizer que o meu espírito, eu sou uma pessoa fraca, eu não confio em Deus. E não é isso, não é? A gente vai adentrar, né, aprofundar aqui, mas isso que eu acho que acaba ofendendo as pessoas que passam, né, e são inúmeras pessoas, 300 milhões no mundo, e no caso é muito mais, porque muitas pessoas ainda nem perceberam que tem o processo depressivo, não é isso? Só de a gente ter dito isso que a gente falou aqui no começo, que houve esse bate-bola para lá e para cá, entre a psicanálise, a psicologia e a medicina.
E até o Freud mesmo ele cita no... Vou ficar citando o Freud de vez em quando, eu sinto muito. Fique à vontade, não temos absolutamente nada contra Freud. Nada contra ele, pelo contrário. Muito pelo É um contrário. dos grandes pensadores da atualidade. E se a Jung gente pensar também, em termos né? espíritas, é um dos nossos irmãos que veio com uma tarefa e a executou muito bem. Alguém Com pode falar, certeza. não, mas o Freud fez isso, fez aquilo de errado. É um ser humano, com qualidades e com Claro. problemas. Mas ele mesmo, ele tem um texto que é muito conhecido dele, que chama-se Luto e Melancolia. Onde ele coloca exatamente isso. Ele fala, olha, ele já começa o livro com essa abertura, ele era muito lúcido, honesto e rigoroso. Isso é uma questão de rigor. Ele começa falando, olha, eu quero deixar claro alguns pontos aqui para não criar uma falsa expectativa de que o assunto vai ser esgotado aqui. Não, nós vamos atender o assunto de uma maneira particular. Muito precisa ser ainda estudado, definido e discutido. Isso ele falou lá em 1900 e pouco. 1915, 1905, ele falou Quanta isso. lucidez. Quanta lucidez Né? e quanto estudo de lá para cá aconteceu. O assunto não está fechado e não vai ser fechado tão cedo. Porque a depressão, como eu disse, é multifatorial. O que a gente fala em termos de multifatorial? Às vezes a linguagem fica meio rebuscada e vamos esclarecer. Sim, por favor. Multifatorial quer dizer uma coisa que tem vários fatores que podem desencadear aquela patologia. Assim como, por exemplo, câncer é multifatorial, várias coisas podem causar um câncer. Não é essa, não é aquela. Não pode, você fala assim, não, pessoas mal-humoradas podem adquirir câncer. Aquele lá tem câncer, então ele é mal-humorado. Não obrigatoriamente, pode ser super bem-humorado, um Não outro fator de origem necessariamente. química. Né? Existem fatores genéticos, fatores físicos, que em conjunto, né, são múltiplos fatores que juntos acarretam naquela patologia, não Exato. é isso? Seu Contribuem Álvaro? cada um de uma forma. Foi bom você ter falado da genética, porque hoje eu estava assistindo, para complementar a nossa preparação, uma palestra do Rossano Klinge, sobre depressão. Aliás, eu recomendo bastante que procurem no YouTube. São 2 palestras sobre depressão, suicídio do Rossano Klinge. E cada uma de 1h30. Preparem-se, mas vale a pena, nem sente o tempo passar. E é rápido porque ele é um ótimo comunicador. Ele é um ótimo comunicador e ele fala desse tema de maneira muito apropriada e aborda essa questão, né, do múltiplo, das diversas causas. Né? Isso mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo. A gente já começou muito bem aqui o nosso primeiro bloco. A gente tem o nosso momento Chico Xavier, que Chico Xavier sempre, né, exemplificando por meio da sua vivência, tudo que a gente comenta aqui no Esferas da Vida. A gente vai para o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais Esferas da Vida.
volta ao Esferas da Vida. Hoje a gente conversa com o psicólogo, expositor espírita Álvaro Macedo sobre depressão. Mas antes, eu sempre conto aqui para vocês uma dica de leitura para a gente que quer, né? A gente sempre quer aprofundar os nossos conhecimentos e entender a visão espírita sobre os acontecimentos atuais, sobre os temas, né, contemporâneos. E a nossa dica é sempre a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, da editora sempre O Clarim. Vai aparecer aí na telinha para vocês todos os contatos da editora O Clarim. Então, a gente que quer sempre se aprofundar, a gente pode contar com a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. O nosso papo está muito bom, conversamos aqui sobre depressão. E agora a gente vai chamar um vídeo do Haroldo, né, do expositor espírita Haroldo Dutra Dias, que também vai falar um pouquinho sobre a origem das doenças na visão espírita. Toda doença orgânica ou psíquica, ela é efeito, ela não é causa. O corpo funciona como uma espécie de esponja que suga aquilo que vai dentro da alma. Isso é importante, porque nós costumamos imaginar o nosso corpo físico como algo que está lá fora, uma coisa externa, em que eu vou e entro dentro dele. Então, é como se o espírito entrasse dentro do corpo, mas não é assim. O corpo, ele floresce do nosso perispírito. Encarnar é fazer com que células orgânicas se agreguem ao perispírito. Portanto, o corpo é uma expressão do espírito. O corpo é um retrato do nosso espírito. Mas ele não retrata apenas aquilo que a gente gosta. Ele não retrata apenas aquilo que é visível. O corpo retrata a nossa parte oculta. Que Emmanuel vai chamar numa belíssima mensagem de os nossos pontos mortos. Pontos mortos. São aquelas situações ou aquelas posturas emocionais, psicológicas e psíquicas que morreram dentro de nós e que estão aí dentro, causando algum prejuízo. Uma mágoa, um rancor, então quando Emmanuel se refere a esses pontos mortos, ele está dizendo de situações em que o nosso sentimento e o nosso pensamento se prenderam, se enovelaram em situações, em pessoas ou em coisas, nesta vida e em outras. Haroldo Dutra Dias, sempre muito claro, muito sintético, explicando muito bem o que a gente vai aprofundar agora, não é, seu Álvaro? Ele deixa claro sobre a gênese, né, da depressão e de outras patologias, né? Ele fala bem no começo do vídeo que a origem de qualquer patologia, mesmo física e psíquica, tem a origem no espírito. Como que a gente pode agora conversar
Sobre a depressão na visão espírita, como que o senhor aborda aqui com a gente? Bom, o espírito, ele carrega, como a gente está discutindo, como apresentado pelo Dr. Haroldo, toda a informação que vai afetar o seu organismo. Eu poderia até dizer que existe também uma informação que parte do corpo para o espírito é impressionado pelo corpo que ele habita, né? E se forma e carrega informações dele. Mas até esse caminho da informação que vem do corpo para o espírito tem a ver também com a questão moral, porque tem a ver com como o espírito vivenciou uma determinada experiência. Uma coisa é uma pessoa que leva um tiro na cabeça num campo de batalha, outra coisa é uma pessoa que dá um tiro na própria cabeça. O projétil, o dano físico que é causado na cabeça é igual. Por que que um carrega para a existência posterior no perispírito essa informação e o outro não? Porque tem a ver com o envolvimento emocional, espiritual e moral. Tem a ver com a do ser. culpa, com o remorso? O espírito... Sim, tem a ver. A culpa é um fator muito marcante. Se a gente recorrer à literatura, o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, via Chico Xavier, mostra claramente, só para ilustrar, não tem a ver com depressão, mas só para ilustrar como a culpa pode entrar. Lá tem um marido, uma esposa, ela desencarna, e entra uma segunda esposa, da qual ela tinha muito ciúme. Só que ela não conseguia fazer absolutamente nada em relação a essa esposa. Até que um dia essa esposa, por ciúme dos filhos, permite, ela não tira a vida de ninguém, mas ela percebe que o menino vai se afogar e fica quieta, deixa acontecer. A partir daí ela adquiriu o sentimento de culpa. E a desencarnada anteriormente passa a fazer um processo de obsessão, obsessivo. passa a explorar essa culpa dela. Como se ela tivesse deixado baixar a sintonia, a vibração, porque a partir do momento que os nossos sentimentos nos agrupam com o outro, com os espíritos, de acordo devido à sintonia, não é isso? Sim, e nesse momento que ela adquire essa culpa, ela fica vulnerável. Agora, voltando para a depressão, eu vou falar mais uma coisinha que não é exatamente do espiritismo, mas só para falar dos sintomas da depressão. Primeiro, tem duas formas de ter depressão. Depressão como um sintoma de uma outra doença, ou depressão como uma doença por si só. Dizem os nossos irmãos aqui médicos, uma entidade nosológica própria, né, com a sua própria personalidade. Nós estamos falando dessa segunda, principalmente. A outra é sintoma de algo, portanto, se atuando sobre esse algo, você também elimina ou reduz o sintoma. Agora, a depressão, nesse sentido, de que ela, por si só, é uma patologia, é aquela onde o indivíduo fica desanimado, onde ele não tem prazer em desenvolver suas tarefas, não tem equilíbrio mental e, principalmente, uma desvalorização de si próprio. Só para ficar claro, a melancolia ou depressão é muito parecida com o luto. O que tem no luto? Luto, você perde alguém. Existe luto por perda de emprego, etc. Mas vamos pensar o luto por perda de um ente querido. Ok. Que é uma perda real. Perde alguém. Você tinha... A gente costuma dizer o seguinte, nós não temos as pessoas dentro da gente, nós temos representações dessas pessoas. De coisas, de fatos. Nós investimos energia nessas pessoas. Eu tenho uma energia investida na minha esposa, uma energia investida em você, no meu trabalho, nos meus pacientes. Quando ocorre o luto, dependendo da intensidade com que isso impacta em mim, eu carrego todas essas energias para a representação daquele que se foi. Ele já morreu, ele não existe de fato, mas ele tem uma representação que não existe dentro de mim. Eu carrego todas as energias para ele. Então me falta energia para o resto. Eu não quero tomar banho, eu não quero comer, eu não quero arrumar meu quarto, não quero ir para o trabalho, não quero atender o telefone, eu não quero nada. Só fico aquilo ali concentrado. O trabalho terapêutico vai ser pegar essas energias de volta para outras coisas. A melancolia, a depressão, eu estou meio contaminado pela terminologia do Freud, né? A depressão é a mesma coisa, ela é muito parecida com o luto. A perda que é um pouco diferente, o formato da perda, mas ela é muito parecida. Então, a pessoa perde a vontade de tudo. E deixa claro assim, que a tristeza, nós podemos sentir a tristeza. Bom você ter falado da tristeza. Não devemos confundir tristeza com depressão. Você ficar um dia deprimido. A tristeza é um depressão fator, é frequente, né? A tristeza é uma emoção normal da vida do ser humano. Quando a gente perde o emprego, fica triste.
Se perder o emprego não fica triste, ou porque a gente detestava o emprego ou porque a gente tem um problema. O que a gente queria. Hoje a gente tem um outro próximo. problema. Então, perdi o emprego, eu fico triste. Perdeu a namorada, fica triste. Roubaram o carro, vou pegar até material, fica triste. Então a tristeza é normal. E o Dr. Roberto nos coloca isso aqui. A questão da tristeza, ela é um elemento alavancador do espírito. A tristeza é uma coisa necessária dentro dos fatores da vida. A pessoa que não tem tristeza nenhuma, porque os pais são superprotetores, e é onde vem a questão da modernidade ou da contemporaneidade dessa patologia, a pessoa, essa tristeza, porque a pessoa que não vivencia, porque é superprotegido, em tudo, se torna um ser frágil. Ele não cresce. Mesmo se você esqueceu o espiritismo e fazer modular nessa atual existência, é uma pessoa que não vai saber lidar com frustração, por falar em termos populares. Não vai saber lidar com o não da vida, com os fatores adversos da vida. E aí pode acontecer o quê? Pode até se suicidar. Né? A hora que ele não tiver os pais para fazer tudo por ele, o que ele pode fazer? Pode ir a um alto extremo. Então, a tristeza é algo normal. Tem um livro que chama-se Corpo e Depressão, do Alexander Lowell, que ele fala isso, não confunda tristeza com depressão. E depressão é uma tristeza constante, é um desânimo constante. Eu diria que é esse redirecionamento de tudo na vida para alguma coisa só lá. Enquanto eu não conseguir tirar isso de lá, eu vou ficar nesse estado mórbido. É um estado de estagnação. De desânimo, exato. De desânimo Parado, frequente, constante, exato. não vê sentido na vida ou sentido em nenhuma ação, nenhum trabalho, nenhum... Qualquer atividade. E como que a gente pode responder no próximo bloco essa pergunta que eu já... Como lidar com a depressão, que é uma grande questão, porque o fato é, né, muitas pessoas estão passando pelo processo depressivo. Como lidar com essa pessoa? Como a pessoa pode se ajudar? Me encontro no processo depressivo. O que eu faço? Né? Daqui a pouco, no Esferas da Vida, fique aí um pequeno intervalo. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o psicólogo, expositor espírita Álvaro Macedo sobre depressão. E a gente terminou o segundo bloco com a grande questão. Já que temos milhões de pessoas passando pelo processo depressivo, como lidar com as pessoas e como ajudar essa pessoa a sair do processo depressivo? Né? Porque a gente sabe que a gente já falou das causas multifatoriais, tem a parte medicamentosa com o psiquiatra, né? Realmente precisa dessa parte, tem a parte da terapia, mas a gente fala aqui no Recorte Espírita que o espírito reflete essas questões para o corpo. Então, como que, já que nós somos espíritos imortais, como que a gente deve agir se encontrando nesse quadro depressivo, seu Álvaro? Se encontrando ou encontrando, como você mesmo disse, ou encontrando pessoas outra pessoa. próximas, Porque né? com certeza quem está em casa, talvez, eu não sou depressivo, mas eu conheço alguém. Não é isso? Sim. Como a gente disse que tem essas três áreas, vamos dizer assim, a médica, a psicológica ou psíquica e a espiritual, as três áreas precisam ser vistas. Até a professora nossa da psicologia, de farmacologia, que ela poderia, por não ser psicóloga e ser da área de fármaco, puxar a sardinha para a brasa dela do fármaco. Ela falava, não adianta só remédio, precisa também terapia. E aqui a gente acrescenta, precisa também do espiritual. Então a pessoa precisa da ajuda nos três terrenos. Pode ser que, sendo uma depressão muito leve, não precise de medicamento. Bom, primeiro quem vai avaliar isso seria o médico. Com certeza. Mas ela precisa ir ao terapeuta, precisa procurar uma casa espírita. E como que a casa espírita auxilia essa pessoa? A casa espírita tem o atendimento fraterno, tem os trabalhos de atendimento fraterno.
no qual eles oferecem ao público que a procura, o público sofredor, os trabalhos de fluidoterapia, as palestras. A palestra é muito importante, porque na palestra a pessoa vai receber subsídios para o seu aprimoramento espiritual, que é um dos itens da terapêutica espírita, é o aprimoramento pessoal, a fluidoterapia, os trabalhos de desobsessão. Eu vou pegar a colinha agora, se você me permite, para não esquecer nenhuma coisa importante. É o autoaprimoramento, a fluidoterapia, tem um que ficou por último, que está lá no cabeça, vou deixar ele por último, porque talvez seja o mais importante. Evangelho no lar. É importante a prática do evangelho no lar, não precisa ser no formato espírita. Não estamos aqui falando para espíritas apenas, estamos falando para seres humanos. Comunidade em geral. Seres humanos, comunidade em geral. Seres humanos. Que pode, inclusive, não ser nem cristão, pode ser de outras crenças. Somos todos filhos do mesmo Pai, acreditamos nós. Ação no bem, que é o amor colocado em prática, o exercício do amor. Mas, seu Álvaro, eu fico pensando, a pessoa depressiva, às vezes não quer sair da cama. Porque chegam, vamos falar a prática agora, a rotina, a pessoa está lá, naquele processo depressivo, aí chega alguém, não, hoje tem um aniversário, você vai vir comigo, que vai não sei quem, vamos animar, porque eu vou ligar para tua amiga, que vai estar todo mundo lá. Então, porque você tem que sair dessa situação, você tem que ter força, e aquela pessoa está num momento tão difícil da vida dela, que a última coisa que ela quer fazer é sair de casa. Você tem toda a razão. É ir fazer o bem. Ai, porque tem que fazer caridade, hein? Quem ajuda é ajudado. Você mas tem toda a às vezes razão, a pessoa inclusive. Está num momento, gente, que ela não quer. Num momento ela não quer nada. O que o doutor Roberto fala? O que faz? Sobre a questão dessas terapêuticas que a gente estava falando agora. Eu não falei de um item, que é a prece. Aqueles 6 itens que eu estava colocando. Né? Então tem também deixa eu só completar a listinha e entro no que você está falando. Se eu esquecer dessa pergunta, me relembro que às vezes escapa. Então tem a reunião de desobsessão, porque a obsessão está também ligada à depressão. Não vamos entender que a obsessão é que causa a depressão. Não é Mas isso. ela piora porque a pessoa... Ela se aproveita da fragilidade. Da fragilidade. Da baixa vibração, padrão vibratório da pessoa. E a prece porque é o nosso contato com o alto. Como diz Emmanuel, é o espelho da nossa alma voltada para o esplendor divino. A refletir, completa ele, com outras palavras, eu estou sendo curto, né? A refletir a sua luz para os abismos que existem ainda sobre a face do planeta. Agora, o que o Dr. Roberto nos diz? Que vários desses aspectos aqui, o passe, a prece, a fluidoterapia, a eficiência deles depende da qualidade de transmissão, de retransmissão do médium, que está fazendo o papel de médium passista, por exemplo, do que ele recebe do alto e passa para frente, depende dessa qualidade, e depende da qualidade de recepção também. Se a antena está quebrada, não adianta você mandar um FM de alta qualidade, que não vai tocar no rádio. Né? Então, da recepção. E o depressivo está com essa qualidade comprometida. Você tem toda a razão, quando você lembrou, muito bem lembrado, esse aspecto. Agora, o que todo esse aparato vai ajudar? Os familiares, por exemplo. A família é essencial no processo depressivo de algum familiar. Deve estar junto. Essa pessoa está precisando muito dessa família. E muito desse processo depressivo pode estar exatamente numa ausência disso que aconteceu no passado remoto. Porque a causa da depressão não vem só com o espírito, ele vem também com a vida atual dele. Fatos ocorridos nessa vida, que podem agravar o pacote que ele já trouxe. A causa atual gera depressão, um revés financeiro, uma separação, a morte de um filho, de um ente querido. Aquilo que eu disse, a nossa predisposição é muito parecido em termos do que pode acontecer depois, falar-se de genética ou falar-se de causa espiritual. Nós temos um conteúdo espiritual predisponente a uma determinada situação. Nós temos uma genética predisponente a uma determinada situação. O que acontecer depois pode agravar ou não isso. Então, a pessoa que vem com essa genética, por exemplo, pode ter os seus genes expressados ou não, conforme a vida dele, conforme o ambiente dele. E da mesma forma, espiritual. Com certeza. O senhor falou sobre a importância da família, do acolhimento agora, e eu lembrei que eu estava
estudando aqui para o programa, eu vi uma pesquisa de 1953 que foi realizada num congresso em Roma, um congresso psicanalítico. E eles fizeram uma pesquisa com 165 meninos, bebês, para mostrar que a depressão é para qualquer idade, acontece de 0 a 80 anos. Com bebês, eles conviviam com as mães durante os 6 meses. Depois eles se afastaram devido a algum fator. No primeiro mês eles choravam demais, ficaram mais tristes e distantes de todas as pessoas que vinham falar com eles. No segundo, não ganharam peso nem altura. No terceiro mês, em relação ao sistema imunológico, adquiriram mais infecções e teve bebês que até Vem a morreram. óbito. Vem a óbito. A falta de afeto pode conduzir ao óbito. Quando as mães voltaram para os bebês, eles se curavam. Então, assim, olha como o acolhimento, como que o amor, a compreensão, o respeito, é com os bebezinhos, que na realidade eles não entendem perfeitamente tudo que está acontecendo, né? Eles sentem, que é o principal. Um bebê, filho de pais depressivos, esse é um elemento, é um fator de risco, a gente chama de fator de risco, aquilo que pode conduzir a uma patologia, Entendi. né? Pais depressivos podem ser fatores de risco para uma pessoa se tornar depressiva também. E a sociedade hoje, por que o senhor acredita, o senhor que é psicólogo, trabalha com muitas pessoas, né, analisa o comportamento social, por que hoje só cresce? Né? A Organização Mundial da Saúde sempre preconizando o aumento do percentual. Sim, por causa daquilo que nós falamos no começo, da questão da resiliência. A pessoa que não aprendeu a ser resiliente é uma pessoa que, diante de certas dificuldades, vai sucumbir. Então, a resiliência é aquela nossa capacidade de, diante da adversidade, encontrar uma saída, conseguir enfrentar aquilo. Eu vi um filme uma vez sobre crianças na Índia, num ambiente muito pobre. Era ficção, mas que ilustra. Um ambiente muito pobre. Já sei, o Lion. Não é. Coisa Não é? mais antiga. Coisa bem mais antiga. Em que uma criança joga uma boneca, uma criança rica, passa com um carro e deixa cair uma boneca fora do carro. Essa boneca é achada por uma criança de rua, pobre. Né? O carro passou em cima, quebrou uma perna da boneca, né? E vai um drama todo. Essa criança que pegou essa boneca, ela tinha pai, tinha mãe. Um dia os pais morreram, ela ficou na rua. Eu não lembro, se perdeu, alguma coisa assim, ela ficou na rua. Aí um morador de rua, um senhor de idade, a adotou e cuidou muito bem dela. Só que um dia ele é atropelado na rua e ela nem sabe. E ela fica sem saber, perdida na vida. Depois ela é explorada por pessoas que exploravam crianças para vender. Uma vida muito dura. E ela sempre encontrava em cada coisinha da vida motivo de alegria. Ela conseguia viver a vida, apesar de toda essa dureza, de uma forma alegre. Aquela que deixou cair a boneca na rua, vivia numa mansão, sozinha, sem ninguém. Então mostrava aquela depressão dela, caída no leito, inerte. Um dia ela está indo na rua, uma cena muito bonita, em que ela vê a menininha na rua e vê a boneca no colo. E aí elas têm aquela comunicação por olhares. O amor das duas, ali, por um breve instante, nasce e as duas se sentiram acolhidas. Aquela da rua tinha uma alta resiliência. Acontecia um monte de tragédia na vida dela, ela continuava levando a vida de uma maneira tranquila e feliz. E a outra, com tudo que aparentemente tinha, que é o que se fala hoje, você tem tudo. Pode não ter o afeto que precisa. E veja bem, afeto que precisa não obrigatoriamente significa um afeto não dado. Pode ser um afeto não percebido. E o que importa na psicanálise é o que a pessoa absorve do ambiente. Ele pode ser muito bem atendido e nem tanto ele não enxerga assim, ele sente diferente. Então, para ele é como se não houvesse. Então, a pessoa recebe aquilo e aí fica importante a gente dizer, não quer dizer que a pessoa que vive no luxo vai ser uma pessoa depressiva, não obrigatoriamente. Mas você encontra o Rossando falando naquela palestra que eu falei no começo do nosso programa, o Rossando ele começa a mostrar como a depressão não está amarrada a nenhum tipo de estereótipo. O rico pode ser deprimido e o pobre pode ser feliz. O inverso pode acontecer.
O mesmo pode acontecer com o branco e com o negro. O mesmo pode acontecer com o heterossexual, com o homossexual. É a maneira como as pessoas reagem às frustrações, aos acontecimentos adversos da E vida. aí entra o argumento do Rossandro, que ele falou, a ciência foi estudando, e devido a tudo isso, inclusive a comparar gêmeos chipófagos, né, que eles nascem grudados, né, porque eles pegaram dois gêmeos e falaram, um é deprimido, o outro não. Porque pode ser que num dia que um foi para a escola e o outro não foi porque estava doente, e viu o pai bater na mãe e ficou deprimido. E o chipófago, ele vê, os dois veem tudo igualzinho a vida toda e são bem diferentes um do outro. E aí eles chegaram à conclusão, a ciência chegou à conclusão que tem algum fator além do que nós Tem algum estamos fator além da matéria que... E aí eles deram o nome, ele fala lá até de maneira brincando, né? Deram um nome muito bonito, né? Que seria um ambiente não compartilhado. A gente Que sabe seria a reencarnação. na verdade, São é o todas as espírito. nossas histórias, é o espírito, tudo que a gente traz, toda a nossa vivência, né, que a gente traz nos fortalece. Mas, para a gente tentar finalizar aqui, quem hoje está passando pelo processo depressivo, eu queria deixar uma mensagem de que essa pessoa, perante tudo o que acontece na vida, independente da forma como acontece, a gente sabe dos transtornos como ansiedade, né, síndrome do pânico, também a depressão. A pessoa, de pouquinho em pouquinho, ela consegue. Consegue. E aí, eu não sei se já é a mensagem final, mas eu mais ou menos que vou deixar. Claro. Meu querido e minha querida, se você estiver numa situação desse tipo, procure ajuda. Não se deixe soterrar pela crença de que psicólogo, psiquiatra são coisa para louco. Essa é uma coisa, às vezes, popular, muito falha, muito equivocada. Se são instrumentos, a gente precisa ver como crentes em Deus, que Deus colocou à nossa disposição. Ele colocou à nossa disposição as casas religiosas, vejo que eu não estou restringindo as espíritas, mas colocou também à nossa disposição o desenvolvimento científico, o desenvolvimento das ciências, das técnicas psicanalíticas, psiquiátricas, em geral, terapeutas ocupacionais. Nós temos diversos recursos. Não deixe de procurar esses recursos. E considerando, como nós repisamos aqui ao longo da nossa apresentação, que a depressão é uma patologia de caráter multifacetado ou multifatorial, você precise procurar mais de uma especialização. Eu sei que às vezes o recurso financeiro pode limitar isso. Então veja no que cabe no seu orçamento, num ou no outro, e hoje até a sociedade tem oferecido alternativas. Eu vou fazer aqui uma propaganda não pedida de um programa em São Carlos, da psicanálise na praça, que ocorre aos sábados. Eu não participo do programa, mas eu conheço uma pessoa que é quem coordena, a doutora Cláudia Ferraz, que coordena esse trabalho, para quem não tem dinheiro. É de graça o atendimento. Então sempre existe uma forma de encontrar esses atendimentos. Com certeza, a gente tem que buscar ajuda, né, espiritual, médica, psicológica, para que todas as áreas consigam, juntas, né, ajudarem. E tem uma área muito importante que você citou ao longo do programa. Qual? Familiar. Familiar. Familiares, pelo amor de Deus, acolham, recebam com muito carinho seus doentes da depressão. Eles precisam muito. O amor não e é o afeto. fácil. Não vamos enganar vocês, dizendo que é fácil, porque não dá para enganar por dois motivos. Ou vocês vão descobrir rápido, ou já descobriram há muito tempo. Então não é fácil. Mas quem disse que nós somos colocados nessa vida para resolver questões fáceis? E cada um de nós, aí vem uma questão muito espírita, cada um de nós está aqui colocado com um programa, primeiro, que visa o nosso crescimento individual. Segundo, que não está além da nossa capacidade, além das nossas forças. Então vamos procurar nos apoiar uns aos outros. E aqui, vamos parar de choradeira, né? Eu tenho uma tarefa pesada, vamos fazer essa tarefa pesada. Nós vamos sair vitoriosos com isso também. Se Deus quiser, sempre com muito amor, com muito afeto, muito respeito. Amor, afeto, carinho e energia quando precisar também. E energia. Energia não é pancada, hein, gente?
Seu Álvaro, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Esferas da Vida. A gente agradece toda a disposição de estar aqui conosco e que o senhor esteja sempre aqui conosco, refletindo sobre esses temas atuais. Muito obrigado, eu que agradeço. Repito, né, eu aprendi muito para poder chegar aqui com vocês e espero bastante que isso traga algum conforto para os nossos irmãos necessitados. É isso mesmo, Esferas da Vida fica por aqui. Todas as quintas-feiras a gente tem um encontro marcado, hein? Às 10h15 da noite. E se por um acaso você perdeu o programa, tem a reapresentação na quinta-feira seguinte, às 1h45 da tarde. Um super beijo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Solar Filmes. Películas para vidro. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva.